porque muitos crentes ficam decepcionados com Deus. Tem muito crente decepcionado com Deus. Tem muito crente que, ao invés de ouvir o ímpio perguntar: o teu Deus onde está? Ele responde: nos céus está o Senhor teu Deus, e tu faz conforme lhe agrada. Eles é quem perguntam: e Deus onde está? Como se duvidando da presença de Deus Todo-Poderoso. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 1 até o verso 21. Abra, deixe aberto, nós vamos fazer algumas leituras neste texto. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Por que muitos crentes se decepcionam com Deus? Talvez a melhor resposta, uma das respostas mais fáceis de nós compreendermos é: a decepção com Deus é fruto de um erro de foco. Dizendo de outra maneira, decepciona-se com Deus quem olha para o lugar errado de maneira errada. Pense numa sociedade onde tudo tem regras bem definidas. O que vai acontecer se todos cumprirem todas as regras? Tudo vai funcionar perfeitamente bem. Tudo vai dar certo. É o que acontece, por exemplo, quando você tem um equipamento que só funciona em 110 volts. E você então insere um plug deste equipamento que funciona em 110 numa tomada 110. Na voltagem adequada. O aparelho vai ligar e vai funcionar bem. Mas, se a voltagem for inadequada, duas coisas acontecerão. Se você colocar um aparelho que funciona em 220 numa tomada de 110, ele vai funcionar de maneira deficiente ou não vai funcionar. Se você plugar um aparelho que só funciona em 110 no 220, você vai ter um aparelho torrado, talvez um princípio de incêndio. É assim mesmo. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. Ligar 220 em 110, ventilador lá de casa, e ele fica funcionando naquela preguiça. Já aconteceu também de ligar esse mesmo ventilador 220. O resultado foi aquele cheiro característico de queimado. Mas voltemos então para esta sociedade funcional. Havia uma sociedade que sempre que eles faziam tudo certo, tudo ia bem. Mas de vez em quando, ou se nós olharmos a história, de vez em sempre, eles tomavam algumas decisões, enveredavam por práticas que sempre davam errado. E o resultado era terrível. Nós vemos isso, por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo 17, verso 6. Nos dias dos juízes em Israel não havia rei, cada um fazia como bem lhe parecia. Nós vemos isso, por exemplo, numa leitura do profeta Jeremias, hoje, na qual Deus diz: faça assim, e eles dizem: não há esperança, nós vamos fazer de uma outra maneira. E esta oscilação entre obediência e desobediência tornou-se uma constante. Na história nós veremos que em períodos de obediência havia bonança, mas logo depois esse período de obediência era alternado com períodos de desobediência, e havia penúria, até que em determinado período o fundo do poço foi atingido. Aquele povo rejeitou o que era justo, resolveu seguir os seus próprios e tortuosos caminhos, e estavam sendo liderados por um homem que desprezou todas as prescrições bíblicas, fez tudo o que era possível fazer de errado. Está lá em 1 Reis 16:30, fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Pior, ele era casado com uma mulher ímpia, sua esposa era ainda pior do que ele, filha de um povo inimigo, praticante de atos repulsivos. A Bíblia
Bíblia diz que ela conduzia o seu esposo em práticas abusivas e repulsivas. 1 Reis 21:25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, instigava. Isso incluía, por exemplo, o falso testemunho e a morte de um homem inocente, chamado Nabote, por causa de um capricho cobiçoso. Esta é a história do povo de Deus. Esta é a história dos constantes desvios do povo de Deus da lei do Senhor, com as suas conhecidas consequências: invasões, opressão, fome e exílio, porque esses foram os termos da aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo. Acabe e Jezabel. Acabe era filho de Omri, foi um rei arrogante, caprichoso, birrento, ameninado, que dependia da astúcia de sua esposa para conseguir seus objetivos. Jezabel era filha de Etbaal, rei sidônio, e ela era profundamente religiosa, talvez a mulher mais religiosa da história de Israel, a ponto de sustentar na sua mesa 850 profetas idólatras. E não podia dar certo mesmo. Um ímpio que não conhecia a Deus e uma ímpia que não conhecia o Senhor. E esse casal foi influenciando Israel a abandonar o Senhor, andar em maus caminhos, e o juízo de Deus não tardou a ser lançado sobre Israel como uma grande seca. Os animais morriam, faltava água, faltava comida na terra de Samaria, mas a dureza de coração de Acabe e Jezabel os impedia de verem a sua culpa e culpavam, vejam só, ao profeta Elias. Nesse contexto, Acabe e Jezabel estavam matando os profetas que serviam ao Senhor. Foi necessário que um homem escondesse 100 deles em uma cova e os sustentasse com pão e água para que não fossem mortos. E é nesse contexto em que a perseguição com os profetas do Senhor, morte de vários deles, tentativa de matar a Elias, que Elias se apresenta diante do rei, faz aquele célebre desafio para um encontro no Monte Carmelo, retratado no capítulo 18, versos 20 até o verso 40. Mas não é isso que chama a nossa atenção nessa noite. Já sabemos o que acontece no Monte Carmelo. Sabemos que os profetas de Baal, os 850 profetas de Baal, são envergonhados. Sabemos que o Senhor lança fogo sobre o altar encharcado 3 vezes por Elias. Mas o que acontece depois é que é impressionante. Como é que um profeta que havia acabado de fazer algo tão impressionante, viver uma experiência tão impressionante, chega a cair em profunda angústia? Alguns entendem essa angústia da alma de Elias como depressão, embora eu acredite que não seja isso. E Elias chega a pedir ao Senhor que tire a sua própria vida. O que houve com Elias? Por que o seu emocional caiu tão rapidamente? Eu acredito que tudo tem a ver com a visão do mundo e a interpretação das circunstâncias que cercavam Elias naquele momento. Talvez você também se sinta decepcionado com o mundo que te cerca, com as coisas que te acontecem. E talvez você se sinta decepcionado com Deus e pergunte: por que Deus? Ou talvez você até use aquela frase que os ímpios gostam de usar: onde é que está o teu Deus? Talvez você se pergunte: onde Deus está nisso? Mas eu quero dizer para você algo importantíssimo: não fique decepcionado com Deus. Não fique decepcionado com Deus. Não fique decepcionado com Deus. Nós vamos ver porquê nesta noite. Primeiro, versos 1 a 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprovesse, se amanhã, a estas horas, não fizerei eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, e caminho de um dia, ele veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Quando ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar-me. Algumas coisas extraordinárias estavam acontecendo ali ao redor de Elias. Primeiro, sem qualquer intervenção humana, ou aliás, com ações humanas que pareciam atrapalhar o plano de envergonhar e de vencer os profetas de Baal do Monte Carmelo, Elias mandou que por 3 vezes jogassem água sobre o altar, sobre a lenha, sobre o sacrifício, e a água naqueles dias era produto raríssimo. E as pessoas fizeram isso e a água escorria qual riacho ao redor do altar. Deus havia falado com Elias, Deus havia dito que ele enfrentasse os profetas de Baal, que ele enfrentasse os profetas do poste ídolo. Deus fizera descer fogo do céu para consumir o sacrifício, e diante da ameaça da religiosíssima e idólatra Jezabel, que ameaçara matá-lo em nome dos seus deuses, dos deuses que o Senhor Deus havia acabado de mostrar serem inexistentes e impotentes, ainda assim, Elias se enche de temor. Mas nem assim o Senhor desampara Elias. Deus envia anjos para cuidar dele. Deus lhe dá comida que supre suas necessidades para caminhar por 40 dias e 40 noites. E agora o Senhor continua falando com Elias. O Senhor continua mostrando o seu cuidado e o seu interesse no seu bem-estar. Mas algo estranho está acontecendo. Elias, profeta corajoso e ousado, pede a morte para si. Por que Elias faz isso? Por que Elias balança? Por que Elias se prostra? Porque o servo do Senhor, tão fiel a ponto de servir de parâmetro para a profecia do Antigo Testamento, como Moisés serve de parâmetro para a lei, porque este profeta, que foi escolhido para ser trazido para presenciar aquele que muitos entendem como o maior milagre do Senhor, a sua transfiguração, maior antes da sua ressurreição, obviamente, porque este profeta tão importante desiste de viver? A resposta é encontrada nas suas palavras no verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias se sente decepcionado e frustrado, porque ele comete um equívoco aqui. Observe que por 3 vezes neste verso, Elias centra o seu discurso nele mesmo. Ele tira os olhos do autor e consumador da fé e passa a olhar para si mesmo, passa a olhar para o que ele fizera e para o que queriam lhe fazer. E esse foi o grande problema de Elias. E esse pode ser o nosso problema às vezes. Queremos que o que nos acontece seja centrado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Isso pode ser muito frustrante. Queremos que a resposta de Deus seja um reflexo de como nós vemos o que nós fazemos, de como nós vemos quem nós somos.
Isso pode ser frustrante. Queremos condicionar o plano de Deus à nossa visão de mundo. E isso pode ser frustrante. Isso certamente vai ser frustrante, porque o plano de Deus nunca vai se adequar aos nossos planos. O propósito de Deus não está condicionado ao que nós somos, não está condicionado ao que nós fazemos, ou ao que nós achamos que somos, ou achamos que fazemos. E perceber isso é, de fato, frustrante. Na verdade, até o que nós achamos ser certo pode ser uma grande falácia, como nós vemos, por exemplo, na religiosidade de Jezabel. Jezabel manda um mensageiro a Elias e diz: vou te matar. Se eu não te matar, que os meus deuses me matem. Não foi os deuses dela quem ia matar. Nós vemos isso também no arrogante sírio Ben-Hadad, que manda mensageiros contra Israel, dizendo: olha, façam-me os deuses como me aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ben-Hadad não conseguiu tomar Samaria. Nós vemos isso também nos arrogantes 40 inimigos do apóstolo Paulo, que fizeram uma conspirada de não comer e não beber enquanto não matassem. Então, querido, se você não quer se frustrar, mesmo sendo um servo fiel, mantenha os olhos fitos, firmemente no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O foco não deve ser você. Mantenha os olhos firmes em Cristo, certos de que você vai receber dele, das suas mãos, a recompensa que ele preparou para os seus servos fiéis. Elias chegou a pedir a morte para si mesmo, porque ele começou a olhar para si mesmo. O seu padrão de julgamento foi ele mesmo. Senhor, eu fiz, querem tirar minha vida, eu fiquei só, eu. Elias errou em focalizar-se a si mesmo. Mas Elias comete o segundo erro que aparece aqui também nessa sessão. Versos 19 e 14. De novo o Senhor pergunta: Elias, que faz? O que está escondido aqui na caverna? Por que você está fugindo? As coisas todas. E Elias responde: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Era uma cantiga de uma nota só. Mas Elias aqui mostra que ele estava decepcionado com Deus, porque ele estava olhando para aquilo que as pessoas faziam. Ele olha para si mesmo e depois ele começa a olhar para o que as pessoas faziam. Os olhos de Elias estavam no lugar errado. E certamente isso é terrivelmente frustrante. No meio de toda aquela angústia que ele vivia, a pergunta é: onde Deus está nisto? Porque Deus permite que essas coisas me aconteçam. Ora, porque Deus permitiu que José fosse lançado num poço e depois vendido como escravo para os midianitas e depois para o Egito? Porque José, mesmo sendo fiel a Deus, foi lançado em uma prisão e a adúltera esposa de Potifar se deu bem com as suas calúnias? Porque Deus permitiu que servos seus fossem cerrados pelo meio, sofressem todo tipo de injúria e maus tratos, como nós vemos em Hebreus 11:37. Por quê? Porque os amigos de Daniel foram lançados em uma fornalha ardente? Porque o próprio Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões famintos depois de 70 anos de fidelidade a Deus? Por quê? Por quê? Por que Deus? Por quê? E esta é a angústia que oprime o coração de Elias. A ímpia Jezabel, o amolecado rei Acabe queriam matá-lo, acusando-o de ser o perturbador da nação. De Jezabel, filha de Edbaal, rei dos Sidônios, adoradora de Baal. De Jezabel ele não podia esperar isso. Afinal, era filha de um rei inimigo de Israel, adoradora de um Deus que não é Deus. Mas de Acabe, rei de Israel, judeu, um judeu que tinha visto o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ser honrado maravilhosamente diante de todo o povo, mesmo dentro daquele contexto idólatra inaugurado por Jeroboão lá em 1 Reis 12, 27 a 30. Acabe deveria ficar feliz e aproveitar a ocasião para restaurar o culto ao Senhor, ao Deus que havia provado diante de todos ser o Deus verdadeiro. Mas não é isso que Acabe faz.
Era hora de aproveitar a oportunidade, voltar à antiga aliança, voltar às veredas antigas, mas não. Mesmo a empolgação de parte do povo com o fogo descido do céu, que consome o altar, mesmo a admissão por parte do povo de que o Senhor é Deus, mesmo aquele povo matando os 850 falsos profetas, para Elias tudo é visto como uma empolgação passageira, e não como uma reforma de coração, e não como uma reforma, uma volta para Deus. E quando Jezabel diz: vou te matar, ninguém se levanta para defendê-lo. E com os olhos fitos no que as pessoas queriam lhe fazer, no mal que queriam lhe praticar, Elias sente-se abandonado por Deus. E sente-se sozinho. Mas não devemos nos esquecer do que disseram os amigos de Daniel. Mesmo que Deus não os livrasse da fornalha ardente, eles continuariam sendo fiéis ao Senhor, e o Senhor continuaria sendo Deus. Lembremos que até as ações ímpias de pessoas ímpias serão usadas por Deus para a execução do seu propósito, como aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Paulo queria ir para Roma. Paulo queria chegar em Roma, mas não conseguia. E quando inimigos se levantam contra Paulo, Paulo é preso e é o Império Romano quem paga as despesas e oferece a segurança necessária para Paulo chegar em Roma e anunciar ali o Evangelho. Homens maus fazendo coisas más, mas também existem homens de Deus, como os filhos de Jacó, que são capazes de fazer coisas más e Deus usa isso para o bem. É isso mesmo, a maior parte das pessoas que eu conheço que se dizem decepcionadas com Deus, na verdade estão decepcionadas com o que as pessoas fizeram e fazem. A decepção não é com Deus, mas é com aqueles que compõem o chamado povo de Deus. Se você fitar os seus olhos nas ações dos homens, a sua fé vai desfalecer. Portanto, queridos, ainda que todos os sinais exteriores sejam de degradação, faça como o profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, e não florescia mesmo, ainda que não haja fruto na vide, e não havia, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, não produziam, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, e não havia mesmo. Todavia eu me alegro do Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele não olhava para a circunstância, ele mantinha os seus olhos firmes no Senhor Deus. Então mantenha a sua fé firme, como fez o profeta Jeremias, num livro que é chamado de Livro das Tristezas, o Livro das Lamentações, mas que tem uma das frases mais belas das Escrituras, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele não olhava para si mesmo, ele não olhava para o que o cercava. Se você quer saber o que cercava Jeremias, leia a continuidade do texto que nós lemos hoje na liturgia. Ele dizia: quero trazer à memória, eu quero pensar, eu quero meditar, eu quero refletir, não no mal que me cerca, e não no quão fraco eu sou, mas no Senhor, aquele que pode me dar esperança. Talvez sua família não te entenda. Talvez os seus colegas da escola te repilam e façam bullying. Talvez os teus patrões te pressionem de todas as maneiras possíveis e injustas. Talvez você esteja realmente abandonado por todos. Talvez você esteja sendo perseguido injustamente. O Senhor Jesus disse que isso é bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem tudo mal contra vós. Talvez você sinta as trevas anuviando os seus olhos, impedindo de você ver. Então faça como o salmista: fite os seus olhos no Senhor. Salmo 34:5: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Primeiro motivo para Elias ficar do jeito que ficou: ele olhou para si mesmo. Estava errado. Segundo motivo, ele olhou para o mal que as pessoas praticavam no seu contexto. Estava errado. Mas há um terceiro erro que ele comete aqui. Os versos 11 a 13 do livro de Reis, 1 livro de Reis 19, o Senhor diz para ele: disse-me Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor.
Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias é chamado para sair da caverna. É grande o risco que alguns têm de, ao ler esse texto, alegorizar o tal sair da caverna. É como se dissesse: deixa o seu mundinho, deixa o mundinho da sua própria dor, da sua angústia, para que você possa ver as coisas mais claramente. É óbvio que nós queremos ver com mais clareza, é óbvio que nós queremos ter uma melhor percepção das coisas. Mas o que acontece aqui, esquecendo toda e qualquer alegoria, é que o Senhor chama o seu servo para falar com ele. E alguns eventos extraordinários começam a acontecer. Um vento forte, tão forte, que fendia os montes, despedaçava pedras. Qualquer adorador de Baal, numa situação dessa, iria dizer: oh, meu Deus é grandioso. Seria uma excelente resposta para um adorador de Baal ao fiasco do Monte Carmelo. Mas o texto diz: o Senhor não estava no vento. Logo depois, um terremoto que abala as estruturas dos montes, faz a terra tremer. E diante de um terremoto, durante um terremoto, é perigoso ficar em uma caverna, mas nada acontece com Elias ali. De novo, que excelente oportunidade para enaltecer a providência de Deus, mas ainda não era isso que Deus queria falar com Elias. Em seguida, um fogo, destruição generalizada, uma ventania, terremoto, agora fogo. Quanta demonstração de poder. Mas ainda faltava algo. Ainda não era isso que Deus queria falar. E por fim, um cicio, tranquilo e suave. Então era isso. Deus estava na tranquilidade. Não, o texto não diz que Deus estava no cicio. Só diz que houve. E Elias então sai da caverna. As coisas lá fora estão tranquilas. Vamos ouvir o que Deus quer falar. Onde estava Deus quando as pedras eram destroçadas? Ele passava. Ele estava presente. No meio do tumulto ele estava presente. Onde estava Deus quando o terremoto assolava a terra? Ele estava lá, ele estava presente. Onde estava Deus quando o fogo consumia tudo? Ele estava lá, ele estava presente. E na tranquilidade, Deus também estava presente. Deus sempre está presente. Talvez a dor, a tristeza, a decepção com as coisas tumultuosas, com as tribulações que acontecem, te levem, de alguma forma, ao desespero. O apóstolo Paulo fala sobre isso em um determinado momento do seu ministério, 2 Coríntios 1:8. Uma igreja difícil, uma igreja que durante um certo tempo o repudiou, mas foi fundada por ele. Ele escreve para os irmãos em Corinto dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Às vezes a falta de percepção da presença do Senhor nos faz continuar centrados em nós, no que nos acontece, como fez, por exemplo, Maria, na entrada do túmulo, que chorava. E os anjos perguntam: mulher, por que choras? Ela lhes responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E o Senhor Jesus estava do lado dela. O que precisamos entender é que o Senhor sempre está presente. Ele está presente, está governando quando os crentes fazem coisas de crentes. Ele está presente quando os crentes obedecem os seus mandamentos, quando os crentes amam os seus irmãos, quando os crentes anunciam a salvação em nome do Senhor Jesus. Ele está presente em todo o tempo, e isso é inquestionável. Ele prometeu que estaria presente sempre. Mas o Senhor também está presente quando as pessoas cometem impiedades. Os seus santos olhos estão sobre o que fazem os filhos dos homens, e a sua justiça não deixará de ser retribuída sobre atos de rebelião e desobediência, como aconteceu com Acabe e com Jezabel. Os irmãos de José sofreram e se angustiaram de medo depois de terem vendido José como escravo aos midianitas, mesmo sem que José tivesse qualquer intenção de vingança contra eles. O Senhor também está presente quando homens maus agem, como o Faraó, cujo coração foi endurecido para que em sua frustrada rebelião contra Deus o nome do Senhor fosse engrandecido.
O Senhor está presente quando os reis assírios, que apesar de toda a sua maldade, são chamados de instrumentos de Deus para a disciplina do seu povo. Ele está presente em toda e qualquer circunstância. É Deus quem faz com que homens maus façam coisas boas para o bem do seu povo, como por exemplo Ciro, a quem o Senhor chama de meu pastor, como o faraó dos dias de José, que o coloca como segundo no governo do Egito. O que tudo isso implica é que as circunstâncias por si mesmas não dizem nada sobre o caráter e sobre o governo de Deus. Embora difícil, a caminhada do crente deve ser por fé, não pela maneira como ele interpreta as circunstâncias. Por isso Elias desanimou. Mas é difícil, eu sei que é difícil. É difícil não se deixar levar pelo olhar para o mal que observa. Mas Deus é Deus. Apesar da tormenta, apesar da ventania, apesar do terremoto, apesar do fogo e até apesar da tranquilidade, Deus é Deus. Pode parecer impossível ver a ação de Deus, do Deus bondoso, do Deus misericordioso, quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, quando o coração está partido pela dor. Mas Deus ainda é e sempre será Deus. Será o seu Deus, o Deus que cuida de ti. Isaías 41:13. O profeta diz: porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É o Deus tão bondoso e tão cuidadoso que no capítulo 65, verso 24, o profeta nos lembra que Deus é aquele que antes que nós clamemos, Ele responde. Enquanto nós estivermos ainda falando, Ele já terá nos ouvido, já está cuidando de nós. Elias chegou àquele momento de profunda tristeza porque centrou os olhos em si mesmo, centrou o seu olhar nas pessoas, no que as pessoas ao seu redor faziam, centrou o seu olhar nas circunstâncias do que estava acontecendo. Mas o texto nos ensina algo para nós colocarmos em prática nas nossas vidas. Versos 15 a 21 diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá onde há Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, dirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu mano sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, eu já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu, disse seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguia a Elias e o serviu. A resposta de Deus às angústias de Elias passa por algumas observações importantes. Em primeiro lugar, Deus concorda no seu servo foi fiel. Deus não diz que ele estava errado quando ele falou: olha, eu te servi. E apesar daquele momento de abandono, Deus ainda o tem como instrumento para a realização da sua vontade. E a vontade de Deus é resumida em uma só palavra. Deus diz ao seu servo: vai. Vai. É um imperativo, é uma ordem. Em seguida, Deus reafirma o seu poder sobre todas as coisas, porque o seu poder não está circunscrito às coisas que podem ser observadas. Isto inclui a fidelidade do profeta, isso inclui a infidelidade de Israel sob a liderança dos perversos da carne de Jezabel. Elias ainda tem uma missão. Elias ainda tem que proclamar a soberania de Deus sobre todas as nações, como mais tarde o profeta Isaías iria dizer, mostrando que foi Deus que levantou Ciro como rei. Em terceiro lugar, Deus mostra que os que procederam perfeitamente não se manteriam tranquilamente desfrutando dos resultados da sua perfídia. Jeú seria levantado para tomar o lugar de Acabe. Jezabel teria sua carne devorada pelos cães no meio da rua. Triste destino para uma rainha, filho de um rei. E é provável que você já tenha se sentido tão angustiado a ponto de ter vontade de desistir. Talvez você chegue ao ponto de pensar em abandonar a igreja, ou até deixar de ser crente.
Mas é possível deixar de ser membro de uma igreja por não ser crente, amando mais ao mundo do que ao Senhor. Mas só faz isso quem não é crente de verdade. É o que João nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 19. É até possível um crente de verdade deixar a congregação temporariamente, ou por causa de um problema pessoal, ou por causa de um impedimento circunstancial, ou por causa de rebelião e pecado. Mas um crente de verdade não deixa de ser crente. Ele confia no Senhor. Ele sabe que o seu Deus é Senhor sobre toda a terra. Ele sabe que os escudos da terra, que são símbolos de poder e soberania, todos os escudos da terra, pertencem ao Senhor, diz o salmista do Salmo 47. E o descanso que Elias pediu ao Senhor viria. Embora tenha se tornado conhecido como o ápice do movimento profético em Israel, Elias seria substituído. Só que, para a surpresa daqueles que queriam matá-lo, Elias seria substituído por um homem 2 vezes mais incisivo do que ele, que continuaria fazendo o papel de boca de Deus e braço do Senhor. Então, querido, quando a prova vier, ao invés de perguntar onde Deus está nisso, lembre-se que o propósito de Deus sempre será cumprido. Lembre-se que no tempo certo o Senhor Deus vai lhe dar descanso e refrigério. Então confie no Senhor em todo o tempo. Não cometa o mesmo erro que Ben-Hadad cometeu de confiar em carros e cavalos. Não cometa o erro que fizeram os contemporâneos de Isaías, buscando apoio na iniquidade do Egito. O perverso vai continuar vivendo perversamente, vai continuar praticando as suas perversidades, mas um crente deve continuar vivendo como crente, fazendo coisas de crentes. E deve continuar como crente, fazendo coisas de crentes, até que o Senhor venha e retribua segundo a sua reta justiça. Isso deveria fazer arrepiar de medo ao justo, e ao mesmo tempo encher de gozo e segurança e de alegria antecipada o coração de um crente. Confie no Senhor, faça o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, até que o Senhor faça a justiça brilhar como o sol ao meio-dia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37, para que nós concluamos fazendo a leitura dos 6 primeiros versos. Mas guarde isso no seu coração. Sempre que alguém está decepcionado com Deus, é porque perdeu o foco. É porque está olhando muito para si mesmo. É porque está olhando para o mal que as pessoas que estão ao redor praticam. É porque está olhando para as circunstâncias. Mas lembre-se, Deus nunca nos decepcionará, porque Ele é sempre o Senhor de tudo, de todos e de todas as circunstâncias. Salmo 137, versos de 1 a 6, convido os amados a colocarem de pé, para que nós façamos a leitura desse texto. Leiamos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Senhor Deus,